Hoje nós vamos falar um pouco sobre a fé inabalável. Fé inabalável. Por quê? Porque Deus colocou no meu coração que neste ano de 2024 será um ano de muitos desafios. E talvez você já tenha percebido, o ano mal começou e você já está vendo quantas coisas estão acontecendo e acontecendo muito rápido. Então 2024 será um ano de muitos desafios, será um ano onde nós teremos que ter uma fé inabalável, onde nós teremos que ter o nosso Deus como o nosso único guia, como nossa única proteção, onde nós teremos que ter o nosso coração ou os nossos corações alinhados no coração de Deus. Nosso tempo alinhado no tempo de Deus, a nossa vontade alinhada na vontade de Deus. Será um ano de grandes transformações, será um ano de muitos desafios, portanto, também precisa ser um ano onde Deus vai forjar em nós uma fé inabalável. E você que está aqui junto comigo durante todo esse tempo e agora está assistindo nesse vídeo, logo no início deste ano, pode ter certeza de uma coisa: se você permitir que o Espírito Santo venha formar em você uma fé inabalável, você terá um ano de 2024, um ano extraordinário, tá? Deus colocou também no meu coração uma outra coisa. O ano de 2024 será o ano de nós ouvirmos a voz de Deus e atendermos o chamado, sabe? Deus está chamando você para fazer algo extraordinário, para cumprir um propósito extraordinário e já não é mais tempo de fugir do teu chamado. Deus está chamando você para viver um propósito maravilhoso pelo qual Ele te colocou aqui. Então é ano de você ouvir a voz de Deus e obedecer, atender o seu chamado, o chamado que Deus, independente se você se sente fraco, pequeno, o que você sente, se você se sente incapaz, entenda uma coisa: permita que o Senhor te dê uma fé inabalável para que você viva esse propósito extraordinário no ano de 2024. Se você está até agora aqui comigo nesse vídeo, é porque eu tenho certeza de uma coisa: o Espírito Santo colocou você aí do outro lado, porque daqui a pouquinho nós vamos estar orando para que Deus venha visitar a sua vida, visitar os seus desafios e te guiar na direção dessa fé inabalável. Sabe, uma fé inabalável é o que nós precisamos para vencer todos os obstáculos. Então, escreva aqui embaixo desse vídeo se você acredita nisso. Junto comigo você vai escrever o seguinte: no ano de 2024 eu terei uma fé inabalável. Sabe, eu acabei de lembrar aqui de um texto muito interessante onde Jesus ele demonstra uma fé inabalável. Certa feita Jesus ele estava num barco passando para um outro lado e aí sabe o que acontece? Uma grande tempestade atingiu aquele barco. Todos ficaram apavorados, achando que o barco ia a pique, que o barco iria naufragar, que o barco iria afundar. Tão grande, na verdade, era o desespero. E de repente todos começaram a gritar e alguém lembrou e perguntou: cadê o mestre? Onde está o mestre? Começaram a procurar o mestre. Quando desceram e olharam para Jesus, ele estava dormindo, tranquilo. O sono de um vencedor, um sono tranquilo como o sono de uma criança. E sabe o que aconteceu? Com desespero, foram chamar Jesus, foram acordar Jesus, dizendo: mestre, acorde, o barco vai afundar. Estamos aqui numa grande tempestade. E Jesus ele estava dormindo. Quando ele acorda, ele olha para a pessoa que está chamando ele, desesperado, achando que tudo iria acabar ali no naufrágio. Jesus ele disse: homens de pequena fé. E aí ele aparece e ele diz para o vento e o mar: acalme-se, aquieta-te. E a Bíblia diz que no mesmo instante o vento e o mar se acalmaram. E todos ficaram ali atônitos. A Bíblia diz que os discípulos estavam à volta de Jesus, ou seja, já estavam acostumados a ver Jesus operar milagres, Jesus fazer tantas coisas, mas eles ainda não tinham visto que Jesus ele tinha poder
até sobre a natureza. Eles não tinham visto que Jesus tinha poder sobre as tempestades. Eles não tinham visto que Jesus tinha poder sobre o mar, para acalmar o mar. E aí eles disseram, os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar faz acalmar? Olha que interessante. Quem é este que até o vento e o mar faz acalmar? E eles ficaram atônitos. Eles estavam ali com a fé deles abalada. A fé de todos os discípulos, apesar de estar junto com Jesus, estava abalada. Estavam desesperados. Na verdade, é muito fácil nós dizermos que temos fé quando está tudo tranquilo. Quando estamos navegando num mar tranquilo, sem ondas, sem tempestade. É muito fácil dizer que nós temos fé quando estamos dentro de um avião onde o voo está tranquilo, sem turbulência nenhuma. Agora, quando começa uma tempestade no mar, um vento, um furacão, ou uma turbulência no avião, aí o coração vai para a boca, e aí nós começamos a esquecer, na verdade, de todas as promessas. Sabe? Quando nós estudamos o contexto, para onde Jesus, na verdade, estava indo, ele estava indo para Gadara. Ele estava indo para um território onde mais tarde ele iria expulsar demônios. Ele iria expulsar o demônio daquele gadareno que estava lá. Aquele homem que depois se converte e ganha todos aquele queria seguir Jesus, depois diz, não, agora você vai e pregue para os seus amigos, pregue para todos eles, sabe? Aquele milagre que acontece, aquela libertação que acontece no gadareno, foram momentos depois da tempestade no barco. Eu quero dizer para você que muitas tempestades vêm, muitas tempestades virão, para tentar nos impedir de algo grande que está para acontecer lá na frente. Algo grande estava para acontecer na vida do gadareno e de pessoas que iriam ter o contato com Cristo do outro lado quando o barco dele aportasse. E aí veio a tempestade para confundir todas as coisas, mas Jesus ele estava preparado, Jesus estava pronto. Os discípulos não. E na verdade aquela tempestade ela foi didática, porque ela serviu para Jesus mostrar para os discípulos que ele tinha o controle de todas as coisas. Ela serviu para que Jesus mostrasse para os discípulos que ele tinha uma fé inabalável no propósito do Pai. Eu quero dizer para você que você precisa ter uma fé inabalável no propósito do Pai. Você e eu, nós precisamos ter uma fé inabalável que aquilo que está para acontecer lá na frente, se nós estivermos tranquilos e confiantes em Deus, irá acontecer independente das tempestades, independente daquilo que está acontecendo momentaneamente. Entenda, Jesus, ele depois de acalmar a tempestade, ele vira para os discípulos e diz o seguinte: homens de pouca fé. A Bíblia fala que Deus ele dá fé na medida para cada pessoa. E a Bíblia também vai dizer que nós temos que ter a fé como um grão de mostarda, não do tamanho. Algumas traduções falam do tamanho, mas em outras traduções falam como um grão de mostarda. Mas tudo bem. A verdade é que como um grão de mostarda é que ela vai começar pequena, mas ela não vai terminar pequena. Ela não pode terminar pequena. Eu quero dizer para você que Deus te deu uma medida de fé. E que neste ano de 2024 muitas coisas irão acontecer, na verdade, para regar a tua fé, para fazer com que a tua fé, a semente da fé que foi colocada em você, ela venha crescer de tal maneira que todos aqueles que estão à sua volta possam se abrigar através da sua fé e também encontrar morada na tua fé e assim a fé dessas outras pessoas também serem estimuladas através da sua fé. Então entenda uma coisa, você precisa entender que as tempestades da vida que acontecerão no ano de 2024 serão tempestades
não para abalar a sua fé, mas para te dar uma fé inabalável. Você terá sempre duas opções: ou de permitir que a sua fé seja uma fé inabalável, ou de permitir a sua fé ser abalada, assim como aqueles discípulos estavam tendo a fé deles abalada. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O ano só está começando, mas graças a Deus, nós vencemos o ano de 2023. Ficou ali, ó. Se olhar pelo retrovisor, dá para ver de uma forma bem pequena, né? É melhor a gente olhar pelo para-brisas, que nós olhamos de uma forma mais ampla, olhamos para frente. Mas se olharmos um pouquinho para o retrovisor, está lá o ano de 2023 lá atrás, de uma forma bem pequena. Está quase desaparecendo dos nossos olhos. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu tenho certeza que você lembra do ano de 2023. Eu tenho certeza que aconteceram coisas ali no ano de 2023 que fez com que você achasse que não chegaria em 2024. Talvez uma enfermidade, talvez um problema conjugal, talvez um problema na família, talvez um problema em alguma área da sua vida, de repente um problema financeiro. E você pensou, não vou chegar, eu não vou chegar em 2024. Não acredito. Tá tudo muito difícil. Mas entenda, acabou o ano de 2023 e Deus te deu a vitória. Aquilo que muitas vezes você não achava que chegaria, que conseguiria, você conseguiu. Então entenda uma coisa, Deus te deu mais um ano, Deus nos deu mais um ano para vivermos uma nova história. Mais 365 dias para fazermos tudo novo em nossas vidas. Para continuarmos seguindo o propósito. E por isso que eu estou aqui te falando já no início desse ano. Será um ano de desafio, mas será um ano de viver uma fé inabalável. Eu lembro aqui agora da história de um homem que precisou também de uma fé inabalável para vencer um grande desafio que estava acontecendo não só na vida dele, mas na vida da sua nação. O nome deste homem é Gideão. A Bíblia diz que, na verdade, eles estavam sendo atacados pelos midianitas e todas as vezes que eles plantavam, os midianitas viam e eles arrebentavam com as plantações, de tal maneira que não sobrava quase nada para eles. E eles já não aguentavam mais aquelas afrontas. Se você estudar o contexto, você vai ver que a nação havia, na verdade, virado as costas para Deus. E esta foi a maneira que Deus teve de chamar a atenção do seu povo. Ele permitiu que o inimigo viesse para afrontá-los. E é muito engraçado, muitas vezes, a forma de Deus nos chamar a atenção. Às vezes nós viramos as costas para Deus ou deixamos de observar algum dos seus princípios e aí Deus permite algo vir sobre a nossa vida e segundo o texto, depois você pode ler o capítulo 6 inteiro aqui de Juízes e você vai entender isso, que na verdade muitas vezes Deus permite algumas coisas acontecerem para que nós possamos nos voltar para Deus. Assim como aquela tempestade que eu acabei de citar, que Jesus estava no barco e a tempestade veio, os seus discípulos se voltaram para Jesus, foram acordar Jesus. A verdade é que as tempestades acontecem dessa forma e aqui estava acontecendo em Juízes 6 uma tempestade na vida da nação de Israel, onde os midianitas estavam vindo e destruindo com a lavoura do povo de Deus. E aí Gideão, ele vem dizendo assim, olha, mas o Senhor nos fez promessa, mas será que agora o Senhor nos abandonou? E o Senhor vai dizer para Gideão, não, eu não abandonei, vocês é que me abandonaram. Vamos acompanhar aqui rapidinho, o capítulo 6, versículo 12 em diante, quando o anjo do Senhor aparece para Gideão. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Por que ele chegou dizendo que Gideão era um homem valoroso? Porque Gideão tinha muitos complexos na sua vida. E a primeira coisa que Deus faz quando aparece para nós, através de um anjo, através da palavra dele, através de um profeta, através de uma palavra como esta, é falar do nosso valor. E eu quero dizer para você
que independente de como você esteja, independente se a tua fé já foi abalada no ano de 2023, eu quero dizer que se você está conectado aqui é porque você é um homem ou uma mulher, uma pessoa muito valorosa para Deus. Você tem um valor inestimável para Deus. Por isso que ele mandou o seu filho morrer naquela cruz por mim e por você, porque o seu valor é inestimável. Entenda, permita que Deus ele cure a sua alma, que ele cure o seu espírito, que ele cure o seu corpo, que ele cure a sua vida por completo, para que você seja capaz de vencer todos os desafios que virão pela frente. E agora, ele vai dizer, tá? Gideão, na verdade, vai responder no versículo 13. Mas Gideão lhe respondeu. Tipo, se eu sou um homem muito valoroso, olha o que ele vai dizer. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Sintoma de quem está ferido. Tipo, homem muito valoroso. E de repente eu acabei de falar para você agora, né? Homem muito valoroso, mulher valorosa, você tem valor para Deus. E aí você pode ter pensado, mas se eu sou valoroso para Deus, se eu sou valorosa para Deus, se o Senhor é comigo como o Leonardo está falando, por que é que tudo isso sobreveio sobre a minha vida? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram. Gideão está ressentido. Senhor, o que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Não nos tirou com mão forte do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão e toda aquela nação estavam se sentindo desamparados. Ele está dizendo aqui, Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos, nos deu nas mãos dos midianitas. Sabe? Tudo isso aqui no versículo 13 é Gideão respondendo o que Deus fala através do seu anjo no versículo 12. Deus só falou para ele, o Senhor é contigo, homem valoroso. O anjo só falou para ele, o Senhor é contigo, homem valoroso. Ou seja, ele fez duas afirmações, Deus é contigo e você tem valor. E aí foi o suficiente para Gideão descarregar tudo para cima ali do anjo. Se o Senhor é comigo, por que o Senhor entregou? Se o Senhor é conosco, por que o Senhor nos entregou na mão dos midianitas? Cadê aquelas histórias que nós ouvíamos do passado que o Senhor nos tinha tirado do Egito? Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse, vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Depois de Gideão receber a palavra no versículo 12, dizendo que Deus é com ele e que ele tinha valor, Gideão despeja tudo que estava na alma dele para o Senhor. E o Senhor conseguiu ver ali que existia uma força. Que força era essa? A força da revolta. A revolta contra o problema, a revolta contra os midianitas. Então assim, por mais que existia um conflito dentro dele, ele estava falando com Deus, ou com o anjo do Senhor, sobre os desafios. Então Deus falou, olha, tem força aí dentro de você. Por mais que você não esteja vendo, tem força aí dentro, tem fé aí dentro. Eu quero dizer para você agora que está ao alcance da minha voz, que está nos assistindo. Por mais que você possa não estar vendo, possa ter conflito dentro de você, mas ainda tem força dentro de você. Ainda tem fé dentro de você. E o Senhor manda te dizer agora, assim como o anjo do Senhor disse para Gideão, vai nessa tua força. Nesse ano de 2024, vá nessa tua força. Entenda, existe força, existe fé. Senão você não estaria até agora aqui. Você já teria desconectado, você já teria saído do vídeo. Existe força. Existe algo que está brotando dentro de você enquanto eu falo. Existe algo que está queimando dentro de você. Então eu quero dizer para você, enfrente 2024, qualquer desafio. Vai nessa tua força e você livrará Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força e você livrará sua família da mão dos midianitas. Você livrará sua família, ou seja,
tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos do inimigo. Não te enviei eu, Deus enviou Gideão. Se Deus enviou Gideão, ele está dizendo, eu não te enviei, então eu te capacitarei. Ano de ouvir a voz de Deus e atender o chamado. Não te enviei eu, Deus me enviou, então eu tenho a certeza que com todos os problemas que virão sobre a minha vida, o Senhor, Ele é comigo. Eu quero dizer para você que, dessa mesma forma, o Senhor também é contigo. Ele te chamou para algo extraordinário. Se você ouvir a voz dele e atender o chamado, pode ter certeza que a providência de Deus virá da onde você menos imagina. Que o socorro virá da onde você menos imagina. Que a ajuda virá da onde você menos imagina. Que as finanças virão da onde você menos imagina. Que a providência virá da onde você menos imagina. Porque Deus, Ele é contigo. É só por isso. Isso é tudo, né? Versículo 15. E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Então ele já estava até acreditando que iria livrar Israel, mas com que? Ele vai revelar aqui mais uma vez traumas e fraquezas. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Você consegue entender isso? A família mais pobre de Manassés. E Gideão dizendo, sou o menor na casa de meu pai. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou livrar Israel? Minha família é mais pobre, ou seja, ele estava pensando aqui a nível humano. Às vezes nós pensamos, para livrar, para resolver isso aqui tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter influência, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Ei, a maior influência que você tem que ter é com Deus. Vou repetir, escreve aí embaixo desse vídeo, a maior influência que eu tenho que ter é com Deus. O teu amigo mais fiel é Deus. E com certeza Ele colocará, como já falei anteriormente, os amigos, as pessoas, os contatos, todos que são necessários para cumprir esse ciclo profético na sua vida. Ele colocará. Mas entenda, eu sou o mais pobre, a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Quantas vezes nós ficamos achando que o local da onde nós saímos vai determinar o local para onde nós estamos indo? Quero dizer para você que isso é um ledo engano, é um grande engano. O local da onde você sai não determina o local para onde você vai. A verdade é que você pode ter sido fruto de uma gravidez indesejada. Você pode ser fruto até de uma tentativa de aborto. Você pode ter vindo de uma família muito pobre. Eu conheço casos de pessoas conhecidas minhas, pessoais, que quando nasceram foram lançados na lata do lixo. E Deus achou essa pessoa através de uma outra pessoa, foi criada, e hoje essa pessoa é um grande homem de Deus. Eu conheço pelo menos 3 pessoas com testemunho assim que aconteceu isso com essas pessoas. Que Deus colocou outras pessoas para amar, cuidar e dar um destino para essas pessoas. Pessoas que foram rejeitadas na sua infância. Pessoas que cresceram totalmente sem estrutura. Mas Deus era a estrutura dessas pessoas. Então por isso que Gideão está dizendo, a minha família é mais pobre em Manassés. Você pode ter vindo de uma família mais pobre, mas é você mesmo. Deus vai usar as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deus vai usar as coisas que não são para confundir os que são. Deus fez isso com Gideão. A minha família é mais pobre e eu o menor na casa de meu pai. Você pode ser até o menor, o mais desfavorecido. Eu quero dizer que é você que Deus vai usar, se você tiver uma fé inabalável. No versículo 16, para nós finalizarmos, e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem.
Olha que resposta que o Senhor deu para a questão: minha família é mais pobre e eu sou o menor. Eis que eu estou contigo. Eu serei contigo. E tu ferirás os midianitas como se fosse um homem. Acabou a história, acabou a conversa. Vão para frente, Gideão, porque eu sou contigo. O eu sou contigo é o mais importante. Eu quero dizer para você que muita gente pode não estar contigo. Muita gente pode não acreditar em você. Muita gente pode não acreditar no teu chamado. Mas Deus, Ele acredita. E Ele estará contigo. Você só precisa crer e buscar a Deus nesse ano e buscar essa fé inabalável. Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos ou põe a mão no seu coração. Eu quero pedir ao Pai que te dê uma fé inabalável em o nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, dê uma fé inabalável para esta pessoa que está nos acompanhando. Já no início desse ano, diante de grandes desafios, diante de grandes problemas, eu quero pedir que o Senhor levante esta pessoa, assim como o Senhor levantou o Senhor Jesus com a fé inabalável no meio da tempestade e acalmou a tempestade. Ó Deus, quantas coisas acontecem para nos impedir de chegarmos nos gadarenos da vida, Senhor. Mas nós queremos pedir a fé inabalável para descansarmos no meio das tempestades. Queremos pedir a fé inabalável, Senhor. Assim como o Senhor veio para Gideão, se manifestou a ele, no meio da miséria, no meio do caos que os midianitas estavam causando para Gideão e para a nação de Israel. E levantou Gideão como uma pessoa improvável, a família mais pobre de Manassés, e ele o menor na casa do seu pai, se sentindo todo inseguro, cheio de complexo de inferioridade, cheio de problemas ali, Senhor, de aceitação. E foi ele que o Senhor chamou e disse: olha, eu estarei contigo. E isso o bastou para que ele fosse vitorioso em ti, Senhor. Ele pediu sinais e o Senhor respondeu os sinais. Estas pessoas que estão me ouvindo também pediram sinais, e esta palavra está vindo como um sinal que o Senhor não desistiu delas. Independente, Senhor, se foram descartados por amizade, por parentes, se colocaram elas até mesmo na lata do lixo quando nasceram, Senhor. Ó Deus, o Senhor as chamou, e a prova disso é que elas estão conectadas aqui, Senhor. A prova disso é que algo está aquecendo no interior de cada um delas, ó Deus. Assim como o Senhor foi com Gideão, ser com elas, ó Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Deus, que neste ano de 2024, esta pessoa terá um ano extraordinário. Ó Deus, será o melhor ano da vida dela até agora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos a vitória, nós declaramos um ano inabalável, nós declaramos, ó Deus, a cura, nós declaramos a cura do espírito, da alma, Senhor, e do corpo desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, que presença maravilhosa. Que o ano de 2024 seja um ano de uma fé extraordinária na sua vida, uma fé inabalável, que nada te abale, que nada te aflinja, que nada te tire do propósito, que você possa ouvir a voz de Deus e obedecer ao chamado para viver um propósito na sua vida. Que essa fé inabalável que Deus está desenvolvendo em você possa tocar em muitas outras pessoas, que todos que tiverem na geografia da onde você está inserido. Em nome de Jesus, que nesse ano de 2024 nós possamos continuar juntos aqui nesse canal. Se essa palavra, ela falou contigo, compartilhe com pessoas que você sabe que precisa também ter um ano extraordinário e uma fé inabalável. Precisa de uma cura na alma, no espírito, precisa se conectar. Compartilhe. E se Deus falou alguma coisa contigo no momento dessa ministração, escreva aí nos comentários aquilo que o Senhor falou contigo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço e um beijo no teu coração.